Muito bem, sejam muito bem-vindos ao 6º episódio do podcast Pode Contar a Tua História. O meu nome é Luciana Pinheiro e eu sou professora de literatura na UFSPA. E o meu nome é Helena Barros, eu sou professora de farmacologia aqui na nossa Universidade Federal de Ciências da Saúde. E nós estamos muito felizes de dar início a mais um episódio desse projeto que preconiza, a construção de percepções humanizadas em saúde. Nós desejamos que esse episódio possa abrir caminhos para novas ideias, escutas e aprendizagens. Afinal, sem conhecimento e comunicação, não há humanização. Muito bem, Helena. No episódio de hoje, nós estamos muito felizes, e convidados a refletir sobre uma visão mais ampliada daquilo que a gente diz como conceito de saúde. É muito comum a gente pensar que a saúde, em primeiro lugar, é a ausência de doença, que foi preconizado por muitos anos, pela Organização Mundial da Saúde. Mas isso vem mudando paulatinamente junto com a evolução da ciência, sobre as questões da qualidade de vida, do bem-estar físico e até mesmo social. Exatamente. Social, emocional, espiritual. E, claro, a questão de saúde muitas vezes está muito ligada a medicamentos propriamente ditos, que são importantes, têm ajudado na manutenção da saúde e da qualidade de vida. No entanto, quando nós vamos pensar em hábitos, em formas de vivenciar nosso ambiente, as nossas interações sociais, a gente precisa trabalhar muito mais estilos de vida, mudanças de hábitos, para que a gente possa manter a nossa saúde nesse aspecto amplo. É isso aí, é com essa alegria e com essa visão que nesse momento a gente traz então para a nossa roda de conversa aqui do Pode Contar o colega e professor André Silva, que é médico e especialista em medicina de família e comunidade, professor do curso de medicina aqui da UFSPA e que tem uma certificação internacional naquilo que a gente chama de medicina do estilo de vida. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado, agradeço, uma alegria estar com vocês. Acho que falando de algo que me é tão caro e que eu acho que pode ter um impacto global, digamos assim. Muito bom. E, na verdade, é uma grande satisfação te ter aqui conosco e para a gente poder mergulhar de vez no tema de hoje. A gente sempre começa nosso podcast, Helena, fazendo uma pergunta para o nosso convidado. Então, André, eu gostaria que tu falasse para a gente um pouquinho, se tu pode nos contar a tua história. Claro, com muita alegria. Bom, na verdade, a minha imersão na própria medicina foi muito no sentido de busca de presença, mesmo de pertencimento, assim, qual é o meu lugar no mundo, eu sou de longe, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, e vim por um acaso para fazer um estágio optativo na medicina de família e comunidade, e acabei ficando, e cá estamos, Então, muito em cima dessa busca por sentido, eu acabei vindo para a medicina de família e comunidade, e logo depois eu fui entendendo a fundo alguns elementos que perpassam a dimensão humana. Foi aí que eu me defrontei com a medicina do estilo de vida, alguns anos atrás, e me apaixonei, porque isso vai muito a fundo em questões que são do ser humano, acima de tudo, e aí até envolvendo as minhas próprias questões, eu fui estudar a meditação de atenção plena, sou monge budista, e aí a minha inserção no budismo teve a ver com a questão do mindfulness, porque a atenção plena, as raízes são do budismo, são de 2 escolas budistas em específico, e aí acabei me aprofundando nisso. E aí nessa busca acabei chegando cá onde estamos. Que lindo. O que exatamente a gente pode caracterizar como medicina de estilo de vida e em que aspectos que ela pode se diferenciar daquilo que a gente chama de medicina tradicional? Na verdade, não existe muito esse termo, medicina tradicional, Medicina ocidental, acho que padrão seria melhor ocidental. a gente falar, E o psicossocial, como a gente também define. Isso, modelo ser. Biomédico, Flexner fala em modelo biomédico, Isso, modelo biomédico. Modelo biomédico. A medicina do estilo de vida, na verdade, ela não é tão distante do modelo biomédico, porque ela começou as discussões sobre essa especialidade nos Estados Unidos, é uma especialidade médica,
Começou nos anos 90 na Escola de Saúde Pública de Harvard, onde eles foram olhar que, bom, a gente está trabalhando muitas vezes no fim da história natural da doença, que é quando a pessoa tem sintoma, está de fato doente, como a gente chama, mas não olhava para a causa. Então, médicos de diversas especialidades começaram a discutir, estruturar o que a gente chama de medicina do estilo de vida, que é uma abordagem totalmente baseada em evidências científicas, onde a gente, né, tenta reduzir danos, tratar e até mesmo reverter algumas condições de saúde, especialmente as doenças crônicas, né, como hipertensão, diabetes, obesidade. Então, é em cima disso que a medicina do estilo de vida trabalha. Ela trabalha com pilares, e são exatamente os pilares, como eu falei na minha história, são muito atrelados à minha história, porque envolve dimensão humana, né? Ela vai envolver esse modelo biomédico também, mas muito na perspectiva, por exemplo, do uso racional de medicamentos, vai olhar mais a fundo para a alimentação, para o grau de atividade física e assim por diante. Olha só. E quais são os pilares dessa especialidade da medicina? Então, foi estruturado lá, Helena, né, na época, na discussão, né, e hoje em dia tem um painel internacional, e vários países têm colégio brasileiro de medicina de estilo de vida, inclusive né, o Brasil. A gente tem, são 6 pilares, né, essenciais. Um, inclusive, mudou de nome recentemente, vocês vão entender o porquê. O primeiro é a alimentação saudável e consciente, em cima de evidências científicas, mas principalmente contextualizada à cultura de cada região, né? Pensando no Brasil como um grande país continental. Então, tem esse olhar, então, para cada cultura e cada condição, cada determinante de cada ser humano, porque a gente sabe que nem todo mundo tem segurança alimentar hoje em dia. Então, se olha para isso, né? Então, como eu falei, de maneira saudável e consciente, mas contextualizada à realidade de cada pessoa. O segundo é a atividade física, e aí mede literalmente o grau de atividade física, né? E diferenciando do exercício físico. Exercício físico é aquilo que a gente faz de maneira programada, né? Geralmente o educador físico se envolve, então vai ter um tempo, começo, meio e fim. Tem uma gradação, né, do grau de exercício, e a atividade física é aquilo que nos faz sair da inércia mesmo do que seria o basal, de estar sentado, parado, e, né, quanto tempo eu fico em pé, quantos passos eu dou por dia, quanto eu caminho, e assim por diante. Eu vou ter um terceiro, que é a higiene do sono, que é um dos maiores desafios da medicina, inclusive moderna, falando do modelo ocidental, porque a gente só fala muitas vezes, mas não consegue aplicar de fato, assim, como é que eu consigo estruturar a higiene do sono? E a higiene do sono, na verdade, começa pelo dia. Aquilo que eu faço durante o dia pode impactar a noite, por mais que a noite tenha alguns rituais que a gente tem que fazer, reduzir tela, a questão da luz, mas de dia tem muitos impactos. Vou ter um outro pilar depois que eu estava falando da higiene do sono, que é o manejo do estresse. E aí, como é que eu gerencio o meu estresse? Porque estresse a gente tem, seja como estudante, seja como, né, docente, como trabalhador em qualquer área. Então, a gente tem o estresse, que é aquela pressão do dia a dia, o que eu tenho que entregar, enfim. Só que exatamente a gente gerencia para que não se torne um estresse crônico, de maneira exacerbada. E aí tem ferramentas, uma delas é a meditação de atenção plena, inclusive. E tem uma que, inclusive, a gente fala muito aqui na nossa, né, Universidade Federal de Ciências da Saúde, que é a psicologia positiva, né? Eu sei que tem pesquisadoras aqui, temos pesquisadoras queridas que falam de psicologia positiva, onde a gente olha para esse elemento do florescimento humano, né? O quanto eu me desenvolvo, o quanto eu vou usar a palavra evoluo como ser humano. Então, a psicologia positiva entra muito forte aqui. A gente estuda, inclusive, dentro da certificação Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, e entra também no manejo do estresse. Vou ter um outro pilar depois do manejo do estresse, que é o que a gente chama de conectividade. Antes a gente chamava conexões sociais positivas. Só que conectividade é muito mais profunda, e mudou esse mês agora, mudou em maio. Mudou muito recentemente o nome, porque conectividade entra conexões sociais positivas, a rede de apoio. Quem é minha rede de apoio, minha rede de relação, né? Seja familiar, seja acadêmica, seja, né, institucional no trabalho, assim por diante. Mas eu tenho também conexão espiritual, bom que a Helena falou espiritualidade, então conexão espiritual, e a própria conexão com a natureza, né? O quanto eu, sei lá, né, vou para um parque, enfim, e entram outros elementos aqui, como a própria sexualidade, porque sexualidade às vezes é meio varrido para debaixo do tapete, e sexualidade é uma forma de conexão. Né? Eu estou me conectando com outras pessoas. Então, por isso que o Pilar trocou o nome, que era conexões sociais, agora é conectividade. E aí eu vou ter o próximo, que é a questão das substâncias de risco.
Que aí, obviamente, né, a questão do álcool, cigarro e derivados, né? Você está falando muito de cigarro eletrônico e todas as evidências danosas, então, de ter um olhar para isso, né? Mas mais uma vez lembrando, né? Tudo isso ele é contextualizado, é devidamente trabalhado de maneira longitudinal, integrado e adequado à realidade de cada pessoa. Muito interessante. E na verdade, né, certamente tu vais poder nos dizer eventualmente como fazer isso conforme o desenvolvimento, porque todos esses tópicos que tu colocas têm muito a ver, claro, desde o início apontas a cultura, Uhum, e a cultura envolve a forma como as famílias interagem com isso. Isso. E eu tenho falado para os jovens que a gente vai precisar cada vez mais pensar nos idosos, exato. sem preconceitos, né? Ou superconceitos, Uhum. eventualmente. Mas basicamente da gente pensar o quanto idosos que não desenvolveram esses pilares Uhum. ainda têm tempo de fazer essas mudanças. E como é que faz a motivação para esses estilos de vida saudáveis? Perfeito. A tua pergunta, Helena, é legal porque ela envolve dois aspectos muito interessantes. Assim, primeiro, a questão da aplicabilidade. Isso não é, eu não preciso aplicar exatamente no início da vida, digamos assim, porque a gente sempre fala, né, que qualquer mudança é melhor que mudança nenhuma, né? Um ditado que a gente fala dentro da MEV. E pensando em idosos, sim, qualquer ajuste que eu faça, eu consigo garantir uma qualidade de vida, nem que seja ao fim da vida. Então, isso é super possível. E, inclusive, né, falando de evidências científicas, coisas básicas como redução de placa de ateroma, por exemplo, com mudanças mais ostensivas, a gente consegue, inclusive, reverter placa de aterosclerose, por exemplo, né? Que aí envolve um outro aspecto, que é a questão da aplicabilidade, né? Que é o que tu tinha perguntado antes, né? Então, a gente acaba olhando muitos elementos. O principal que eu diria é a ciência do comportamento, né? Existe uma especialidade também, mundo afora, que é o que eles chamam de medicina comportamental. Então, a gente vai muito a fundo na medicina e nas ciências do comportamento para entender motivação, porque por mais que eu seja um elemento de mudança, traga um discurso muito positivo, a motivação é do outro, ela não é minha. Então, com essa outra pessoa, a gente vai fundo nas causas do porquê essa pessoa não se engaja nessa mudança. Lembrando que aí a gente trabalha exatamente com mudança de maneira sistemática. Então, não é assim, vamos lá parar de fumar de uma vez, ou a partir de hoje eu vou virar a chave e começar só a comer coisas saudáveis, comer tudo baseado, né, em frutas e verduras. A gente sabe que não é tão fácil, dada a pressão da sociedade, da própria indústria alimentícia, né? Tem uma série de elementos externos que acabam impactando nas nossas escolhas. A praticidade, né? O ultraprocessado está ali à mão, está pronto. Eu não tenho que, sei lá, descascar, não tenho que cozinhar, não tenho que fazer nenhuma outra estratégia para poder me alimentar. Então, o que se faz é trabalhar com pequenas mudanças ao longo do tempo, assim, do acrescentar uma porção extra de fruta, então, a própria atividade física, né? Mais do que inserir exercício físico, e se falar da regra clássica dos 150 minutos, né, que a OMS fala, eu tenho que olhar a intensidade, porque, por exemplo, 150 minutos eu tenho que levar em conta que é atividade moderada, não é atividade leve, não é caminhar batendo papo, teria que ter uma caminhada com ritmo mais puxado, ou 75 de atividade intensa. Não consigo, não tenho tempo. O que a gente faz é redução de danos. Ok, vamos ver então o teu grau de atividade física. Tá usando mais escada que frequente? Consegue ir para o trabalho a pé, dependendo do horário? Então, de novo, né, a gente leva em conta muito o contexto de vida da pessoa, é totalmente centrado no indivíduo, mas muito em cima dessas questões comportamentais. Então, tem uma série de ferramentas, tem um grande bloco de ferramentas que a gente usa para cada pilar, inclusive. Tem um deles que a psicologia usa muito, que é a roda da vida, que a gente olha, inclusive, todos os aspectos da vida da pessoa, incluindo os 6 pilares. Então, essa pessoa consegue olhar, ela consegue se enxergar enquanto indivíduo, ser biopsicossocial, essa pessoa consegue se olhar e falar, bom, talvez eu tenha que fazer realmente mudanças aqui, aqui, aqui. Então, essa pessoa enxergando, ela se auto-enxergando, talvez seja o primeiro grande passo para a motivação de fato. Olha só, muito interessante tudo isso do ponto de vista da ciência, né, da saúde. Mas se a gente fala muito ultimamente em humanização da saúde, né? Em que medida que a medicina do estilo de vida colabora com o desenvolvimento da humanização em saúde? Não, perfeito. Não, importante lembrar, né? Eu vou trazer bem para o cenário brasileiro, Lu, que né, uma das premissas do SUS é exatamente a questão da humanização. E medicina do estilo de vida, ela acaba se envolvendo de maneira muito forte com esse processo de humanização, porque a comunicação, por exemplo, quando se envolve a questão dos pilares, ela envolve muitos elementos de comunicação clínica, né, eficaz, enfim, então tem todo um treinamento e tem uma coisa que se olha muito também, né, além da ciência do comportamento, tem ferramentas de comunicação que a gente aprende
com o que eu vou usar o termo aconselhamento em saúde, né? Porque a gente traduz como coaching, né? Mas a gente sabe que a palavra coaching no Brasil é muito polêmica. Mas existe lá fora, e existe inclusive no Brasil, a formação do que seria o coaching em saúde, que é um aconselhador, né? Tem algumas vertentes que até defendem que o agente comunitário de saúde na atenção primária seria o equivalente a esse aconselhador. Então, dentro da formação do aconselhamento em saúde, tem muitas ferramentas de comunicação validadas, baseadas em evidência, onde exatamente a gente consegue trabalhar essa questão da humanização, trazendo muitos elementos de empatia, porque também a gente trabalha com empatia na medicina do estilo de vida, porque muitas vezes o que acontece no modelo mais duro da medicina é a coisa do terror, né? Ah, se tu continuar fumando, vai morrer de câncer de pulmão. A gente faz as associações que existem na epidemiologia, mas é muito perigoso a gente fazer isso quando está atendendo uma pessoa. Então, justamente trabalhar com humanização é realmente reduzir o juízo de valor, conseguir com que essa pessoa realmente se engaje, ela veja que a mudança é importante, mais do que falar, olha, tu tá fazendo tudo errado. Então a gente foge disso, porque isso é desumanizar a saúde. Então por isso que a MEV, ela acaba sim trabalhando de maneira muito forte com a humanização, em cima das ferramentas de comunicação clínica, né? A própria medicina comportamental, ela tem muito de empatia, né? E claro, acima de tudo, a gente faz, né? É uma tendência que até os hospitais agora andam usando, né? Que é falado atendimento centrado na pessoa, centrado no paciente. Até eles chamam de experiência humana, né? Que é exatamente do centrado na pessoa. E a gente traz isso muito forte para a MEV também. E aí, na medida que tu estás nos contando mais sobre essa medicina de estilo de vida, a gente vê, claro, na área de dependência química, que é um dos pilares para serem evitados, digamos assim, a gente trabalha bastante a questão da empatia e o não julgamento, não é? Que são extremamente importantes para que a gente não crie uma reação negativa antagonista àquela reação que a gente quer que apareça. Como é que isso é trabalhado na medicina do estilo de vida? Então, a gente tem uma série, né, dentro da medicina comportamental, a gente tem vários modelos que a gente usa, né, modelos estruturados para trabalhar essa questão da discrepância que a gente fala, né, e é uma das coisas que a própria medicina comportamental trabalha, que é trabalhar com a discrepância, né, que é Isso. os benefícios que eu tenho ao largar essa, vou chamar dependência ou compulsão, e as desvantagens que eu tenho em relação, né, às desvantagens que eu tenho mantendo essa compulsão. Porque o que acontece com uma pessoa que tem um grau de dependência ou de compulsão, ela olha exatamente o oposto. Ela vê as vantagens em manter o vício e só desvantagens em largar. E então o que a gente faz é tentar virar essa chave, né, acerca da discrepância. E aí tem vários modelos, né? Tem um modelo transteórico, que a psicologia trabalha muito forte, a medicina tomou emprestado, né, que é do Prochaska e de Clemente, que vai lá para essa questão da pré-contemplação, quando eu não quero nem que toque no assunto. E aí eu vou ter a contemplação, depois vou ter, né, o plano de ação, tem o risco da recaída, né? Então a gente olha para isso também. Mas existem outros modelos que é o modelo de crença da doença, que é o quanto essa pessoa acredita, digamos que de fato ela está adoecida. Então esse modelo de crença da doença, que é o grau de entendimento que a pessoa tem, ele envolve todos os determinantes da vida da pessoa. Tem muito a ver com a roda da vida, inclusive. Porque a pessoa consegue olhar esses aspectos e falar, peraí, acho que aqui realmente eu preciso melhorar quando se aplica o modelo, a gente consegue olhar e ir mais a fundo. Então, são duas ferramentas dentre várias outras que a gente usa, mas talvez o grande ponto é exatamente a gente conseguir, né, com que a pessoa que tem um grau de dependência ou compulsão, vire a chave, né, de conseguir enxergar as vantagens em largar o vício, né? E eu falo compulsão aqui porque eu me lembrei que tem um amigo da medicina do estilo de vida, né, de São Paulo, que é psiquiatra, e ele vem discutindo muito essa questão das compulsões, né, da compulsão alimentar, a compulsão por pornografia, por exemplo, que é uma Sim. coisa que é pouquíssimo falada, que aflige, sim, baseado em evidências, né, a população especialmente masculina, e se fala muito pouco disso. E ele traz alguns insights muito interessantes, assim, de como é que se aborda, né, imagem e modelo. Olha que interessante. Eu fiquei pensando enquanto tu ias falando que existe um preconceito sobre a questão do atendimento em saúde, que essas teorias, que essas práticas, que a inovação no atendimento em saúde sempre fica muito assim próprio ou atingível ou determinado para classes mais favorecidas, em detrimento, por exemplo, da prática da MEV no SUS, por exemplo. E eu queria que a gente desmitificasse agora essa questão, porque quando a gente olha tudo isso que tu estás nos trazendo e olha os pilares do SUS e olha, a gente conhece dentro da Unidade Básica de Saúde o atendimento de medicina de família
Então a gente conhece esse trabalho, a gente sabe que ele é, né? Vou deixar tu falar sobre isso. Não, que bacana tu trazer essa provocação, porque eu acabei de voltar do Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, e a minha fala lá, eu participei de uma mesa com a vice-presidente, que é uma pessoa que quer fazer a certificação, então a gente está muito próximo. A gente conseguiu, com muitos desafios, criar o grupo de trabalho em Medicina do Estilo de Vida na sociedade brasileira, e foi um processo longo, de mais de 3 anos, justamente porque o que permeava, inclusive a cabeça de alguns diretores, eram esses mitos, e um deles era: não, MEV é para as elites, isso não é para SUS, imagina. E aí eu vou trazer um exemplo muito interessante que a Associação Brasileira de Estudos da Obesidade e Síndrome Metabólica, a ABESO, ela validou, está no site deles, que é um projeto em MEV, aqui em Joaçaba, em Santa Catarina. Uma médica de família e comunidade que trabalha num posto de ESF, de Estratégia de Saúde da Família, que conseguiu aplicar, estruturou no município um programa em MEV, que um encontros muito semelhante aos grupos de fumante, né? Para quem conhece aqueles grupos, tem uma estrutura que é baseada em terapia cognitivo-comportamental, e o que ela fez foi algo muito semelhante. São 12 semanas, na verdade, o programa, e aí tem encontros depois, ela tem uma estrutura, né, de encontros, e o município todo se envolve. Então, encaminha para ela é uma nutricionista, e essa médica em específico, e ela faz, né, desde da questão de caminhada até cozinhar junto. Então, esse é um dos grandes mitos que a gente derruba, trazendo esse exemplo de Santa Catarina, mas tem vários outros que a gente pode derrubar, e atrelado, inclusive, a alguns mitos que os próprios profissionais, às vezes, da atenção primária falam que não, mas peraí, eu já oriento modificação de estilo de vida. Só que, às vezes, a orientação fica numa frase, e é importante lembrar, né, para quem é docente, que a questão do apenas verbalizar e, às vezes, não trazer outras estratégias educacionais, não dá conta de falar, vai lá, vamos caminhar 150 minutos por semana. Vamos lá, menos gordura. Sabidamente, isso não dá conta. Né? Não é à toa, e aí tem uma grande polêmica, né? A própria questão, por mais que seja importante ter os avisos, por exemplo, né, no verso de uma carteira de cigarro sobre os malefícios do cigarro, Sim. a gente sabe que muitas vezes isso não é suficiente, ajuda, mas não é suficiente para, de fato, um tabagista largar o tabagismo. Então, por isso que a gente, né, nem defende, né? Está escrito, estruturado na literatura científica, que MEV é baseada em evidências, e MEV, ela não tem esse mito do ser só para elite, ser, né, no consultório particular, por mais que ela envolva, né, diversas especialidades médicas, seja privado, seja SUS, ela é para todo mundo, porque, novamente, né, ela é contextualizada à cultura, à realidade de cada um, e tem iniciativas já no Brasil acontecendo atreladas a isso, né? E a questão do orientar MEV, porque esse é um mito que vem logo na sequência: é para elite, tá bem. Mas eu já faço isso. Não, exatamente. Só falar das caminhadas, saber as evidências, não dá conta de fato, eu conseguir o engajamento do paciente. A gente fala muito, e a Helena vai saber disso, né? A gente fala muito em adesão, né? O paciente aderir. A gente troca a chave na MEV, né? E troca a palavra adesão por engajamento, porque, pegando bem o termo das mídias sociais, porque o engajamento é isso. Eu entendo que isso é importante, talvez eu tomar enquanto mudança, e eu entendo que eu preciso fazer a mudança. E aí eu me envolvo junto, né? Então a gente usa muito o termo engajamento. Isso. E em outros países da América Latina, eles usam muito a palavra sanologia, né? Ou seja, ser saudável. E no nosso SUS, com a questão da integralidade em atendimento em saúde, vem também um componente não só dos profissionais, mas de internalizar pelo paciente as atividades que ele precisa fazer por si só, não é? E que, de alguma maneira, é bastante o que tu trazes da medicina de bem-estar, não é? Em que a gente tem esse tipo de conceitos ou de buscar que o paciente se engaje nessas mudanças comportamentais. Perfeito, Helena. E até a gente fala, e a gente pega um termo que o SUS usou por muito tempo, e eu vejo cada vez menos sendo falado, né? Falando dessa analogia, me ocorreu exatamente uma coisa que a medicina do estilo de vida vai a fundo quando a gente olha nas evidências, até quando ocorrem as mudanças no paciente, né? Desde a redução de placa de ateroma até a redução de estresse oxidativo, que é o que a gente chama de salutogênese. Então, o grande exercício é exatamente a gente trabalhar com esse conceito da salutogênese, que é o quanto essa pessoa, em conjunto com o seu médico, enfim, consegue criar esse estado de bem-estar, que inclusive quando eu vou olhar para a psicologia positiva, né, eu vou ter lá a daimonia, né, que é esse conceito do prazer consigo, do prazer, né, do que eu gosto, né, eu sei que tem coisas que são necessárias, como, bom, talvez exercício físico, que é muito curioso, que no primeiro momento parece que não é tão gostoso de fazer, e obviamente,
quando a gente vai, todo mundo vai saber a questão das endorfinas, isso dá um barato, no bom sentido, e a pessoa fica, vou usar a palavra viciada, mas um vício bom, né? A pessoa fica curtindo e descobre aquilo como algo que dá prazer, né? Entra no flow, que inclusive é um outro conceito que a gente olha na psicologia positiva, né? Que é um conceito maravilhoso, que é quando a pessoa, exatamente, ela se desliga dos problemas, né? A gente fala que é o exemplo de uma bailarina, por exemplo, que estuda balé há muitos anos, quando ela tá no palco, né? O foco dela é só a dança, é só aquilo ali. Um professor em sala de aula, de certo modo, também enfrenta isso, né? Porque a gente tá ali, tem que transmitir conhecimento, então a gente também entra num flow, especialmente para quem gosta de ensinar, que é o nosso caso. Então a gente acaba realmente entrando nesse flow, que é assim, bom, os problemas estão lá fora, somos eu e a turma aqui e o conteúdo, né? Trabalhando com isso. E se a gente vai Presente. pensando mesmo a vida em cidades, por exemplo, uma caminhada numa cidade, observando o ambiente, observando o verde, né? Que dizem que também é uma cor que entra muito dentro dessa questão do estilo de vida. Certamente o profissional, mesmo não sendo especializado, ele pode estar trazendo chances ou um menu de reconhecimentos para que os nossos pacientes consigam se integrar num processo de mudança e de autodeterminação, né? Perfeito, exatamente isso e aquilo, né? A gente sabe dos desafios, por exemplo, né? Falasse da questão da mobilidade urbana. Eu tenho uma dádiva de atualmente morar muito perto daqui, então eu consigo, por Sim. exemplo, caminhar a pé, ver verde. A gente sabe que não é a realidade de muitas pessoas, obviamente, que pegam, sei lá, 2, 3 transportes, ficam horas em trânsito, então não dá para falar tanto em caminhar a pé até o trabalho nesse caso, né? Fica Não, impossível. claro. Mas eu consigo trabalhar, por exemplo, com elementos como coisas que às vezes as famílias mais nucleares deixam de fazer, que é bom, o que que nós vamos fazer para a gente se divertir no fim de semana? Sim. Daqui a pouco, exatamente, uma ida a um parque, né? Quando os pais estiverem de folga, que possam estar com os filhos, interagindo. Então, o que que pode ser feito? Que programação nós vamos fazer? Então, entra um pouco nisso, né? Do que coisas eu posso fazer, não só sozinho também, mas muito exatamente com a minha rede de apoio, pensando nas conexões sociais. Família, amigos, um chimarrão, né? Com os amigos é uma coisa muito válida, né? Roda de chimarrão tem essa coisa agregadora, né? Isso. Sabe que eu estava agora pensando, sem saber todo esse embasamento, né? Por exemplo, nas aulas da contação, quando eu converso com os alunos sobre a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade na comunicação, né, com o paciente, Uhum, e a gente está falando ali sobre as narrativas de vida, que nós somos narrativas, né? uhum, Eu pego um exemplo assim, eu digo assim, como é que um nutricionista lá na atenção básica vai ajudar alguém, por exemplo, a ter um estilo de vida mais saudável, veja bem, sem saber uhum. tudo isso, Ai, que legal. né? E eu brinco assim, eu digo, bom, a gente tem como dizer para a pessoa simplesmente assim, essa dogmática aí, né, da OMS, 150 por semana? Não, a gente pode começar perguntando, como é que tu vais e voltas do trabalho? Eu pego 2, 3 ônibus. Qual é o trajeto mais curto e o mais longo entre eles? Esse aqui tem mais planície, tem mais Uhum, lompas, perfeito. né? A gente fala aqui. Então eu digo, bom, daí um dos ônibus pode ser num trajeto de ida ou de volta, uma caminhada, né? Eu dou esse exemplo na sala de aula sobre como a gente interpreta o outro e a narrativa do outro para a gente conseguir ser eficiente no nosso objetivo de saúde com ele. Mas aí, eu agora fiquei pensando o seguinte, a gente falou muito aqui medicina, eu entendo que esse conceito é a medicina do estilo de vida, mas como é que a gente pulveriza isso para um atendimento interdisciplinar e um trabalho em equipe de saúde, né? Com todas as profissões da saúde envolvidas. Falo, perfeito, assim, tanto é que o termo é medicina, acaba entrando medicina porque foi como foi estruturado nos anos 90, muito aos moldes do que a gente chama aqui medicina tradicional chinesa. Isso, A medicina tradicional chinesa, ela é transdisciplinar. sim. A medicina do estilo de vida também é, ao ponto que a certificação muda alguns detalhamentos do processo, mas ela é para todas as profissões da saúde. Então, a certificação internacional ela não é exclusiva da medicina. Inclusive, isso é um ponto de pauta, inclusive no Brasil, porque tem uma discussão muito forte do Colégio Brasileiro em transformar a medicina do estilo de vida. Estados Unidos a gente sabe que é especialidade. Estados Unidos, Reino Unido é especialidade médica, mas aqui seria a área de atuação, porque tanto que quem fez a certificação da medicina são várias especialidades. Então, tem muito endócrino, muito médico de família, pneumologistas, neurologistas e assim por diante. Mas tem
também muitos nutricionistas, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente tem queridas amigas que são nutricionistas, educadores físicos, enfermeiros. Então, é uma área transdisciplinar. O nome é medicina muito porque veio dessa coisa tinha que achar um termo, Sim. né? E ficou como medicina tradicional chinesa, que é o exemplo que eu trago. Mas ela é transdisciplinar. Então, assim, várias outras profissões se envolvem, e até porque é com essas profissões também que elas vão enriquecer, inclusive, a discussão dos pilares. Por exemplo, a alimentação tem uma sub-área, inclusive, da medicina que a gente chama de medicina culinária. O nome é medicina também, porque acaba sendo voltada para médicos, mas quem dá a formação são nutricionistas e pessoas formadas em gastronomia, por exemplo. Medicina culinária é muito rica porque, mais do que eu dar a orientação, eu aprendo a fazer. Então, eu vou e faço, né? Aplico literalmente com a mão na massa. A gente vai para a cozinha, tem um projeto lindo aqui no Brasil, que é o Médicos na Cozinha, que são vários médicos, inclusive, que aprenderam com chefs, aprenderam com nutricionistas a realmente cozinhar, levando em conta tantas questões nutricionais, mas também aquilo que é bonito, que é apresentável e adequado, inclusive, à estação, né? Quando a gente fala em frutas da estação, não é à toa, pensando na realidade das pessoas, né? Feira livre, né? Algumas comunidades têm feira livre. Eu me lembrei que eu trabalhei muitos anos numa unidade de saúde, que era na comunidade super carente, mas eu tinha uma feira do lado, né? Eu tinha uma quitanda grande, assim, do lado, que vendia as coisas da estação. E era em cima disso que eu trabalhava com os pacientes. Olha, tá ali e tal, tá à mão ali, então tu consegue comprar. Mas, como eu falei, tem muita pressão e a pessoa, às vezes, usa a justificativa do preço, né? Assim, mas comprar fruta e verdura é caro. Bom, mas tem outras coisas também que são caras. Alguns ultraprocessados também são caros. Então, a gente vai contrabalanceando essa discussão assim. A gente ficaria aqui horas e horas, né, falando sobre todas essas afinidades, né? Mas a gente tem um costume, né, de terminar o nosso podcast sempre com aquilo que a gente chama de top 5. Uhum. Não sei se a Helena quer fazer o de hoje ou posso seguir. Pode seguir. Então Eu vou tá. complementando. Tá bem. Então, vamos ver se eu fui uma boa aluna, tá, André? Tá bem. Eu, como, né, professora de literatura, eu vou sempre aprendendo mais e mais com você sobre a área da saúde aí há 16 anos e Perfeito, aprendi Lu. muito hoje. Então, eu fiz aqui algumas anotações do nosso top 5 de hoje. Perfeito. Então, primeiro, eu acho que é importante a gente dizer que a medicina do estilo de vida envolve 6 pilares. São eles: a alimentação saudável e eficiente, a atividade física, a higiene do sono, o manejo do estresse, a psicologia positiva e a conectividade. Não, vamos lá. Não, vamos lá. A tô psicologia errada. positiva entra dentro do manejo do e estresse. substâncias de risco. Isso, é assim. É alimentação né, saudável consciente, atividade física, higiene do sono, manejo do estresse, conectividade, né, que são conexões sociais positivas, e aí entra a conexão com a natureza, espiritualidade, Tá. e aí evitar substâncias de risco. São os 6, porque Tá. a psicologia positiva, ela entra no manejo do estresse e entra um pouquinho na conectividade. Quando eu falo na Entendi. conectividade com o eu, né, o conceito de eudaimonia, entra... Aí ela é transversal, na verdade. Os pilares, às vezes, eles são transversais. Ótimo. Tá, então esse é o nosso top 1. Uhum, legal. Top 2. Qualquer mudança é melhor que mudança nenhuma no atendimento do paciente. Uhum, É isso? é isso, perfeito, bem. é isso. Número 3, eu acho que é destacar a interação com a medicina comportamental quando tu fala sobre o despertar a motivação no indivíduo, né? Para que ele Perfeito. realmente promova a mudança. Perfeito. Tá, então tô uma aluna 9 agora, que eu não anotei direito os pilares. Vamos ver aqui o 4. Eu anotei aqui, ó, o 4. O papel da empatia do profissional na condução desse atendimento em MEV, que precisa ser humanizado, buscando reduzir o julgamento e ampliando a escutativa do paciente. Isso, perfeito, né? E acima de tudo, toda e qualquer intervenção é centrada na pessoa, né? A gente sempre fala isso. Perfeito. Tá. E aí o top 5, que daí eu acho que é assim o que tem que ficar do dia de hoje, que para mim assim é o mais importante de tudo que a gente aprendeu, é que a medicina do estilo de vida, para que tenha efetividade, é preciso que tenha engajamento. E ela é para todos, ela não é uma prática elitizada, ela não é uma prática impossível e ela não é uma prática, sobretudo, de altíssimo custo. Ela é uma prática que implica a dedicação
e o compromisso do profissional com o seu paciente, independente do nível de atendimento que ele faça. Isso eu acho, assim, fantástico. E aí a gente usou essa expressão, né, que é da salutogênese, né, que em Uhum. conjunto com o médico, o paciente consegue ser saudável até que esse hábito entre no flow, né, que é esse Uhum. conceito que a gente chama sobre a atenção plena. Perfeito, Lu. E ainda incluiria uma outra coisa, que é que a gente fala, inclusive, né? Tu falasse exatamente que é para todo mundo. E tem uma coisa fantástica que a gente fala, que é o paciente zero. O paciente zero é a gente mesmo. Olha, Então, a gente sim acaba sendo esse elemento também de engajamento e de mudança, porque a mudança começa, inclusive, conosco. Eu digo conosco com a pessoa que atende, né? Então, eu tive que olhar para mim, inclusive, para várias nuances, né? Desde corporal, tô com peso extra, vamos lá perder, vamos lá se envolver em atividade física. Então, eu também fui fazer essas ferramentas comigo, também para poder entender. Então, por isso que tem uma empatia extra, como eu digo, porque de fato eu me coloco, né, entre aspas, no lugar de paciente, né, de pessoa atendida, para entender então esses elementos. E eu ser o paciente zero, porque falar, ó, eu consegui, então também consegue. Claro que aí tem os recortes de privilégio, tem recortes sociais mais profundos, mas via de regra a motivação ela é inerente a toda e qualquer pessoa. Então, a gente tem que ter alguma faísca de dentro, né? Então, começa com a gente, porque aí a gente fica mais fácil a gente, inclusive, falar as próprias dificuldades no processo, porque a gente fala em mudança, e toda mudança é desconfortável muitas vezes, né? Ela desacomoda a gente. Então, qualquer mudança tira a gente da inércia, né? Tô aqui no meu cantinho, vou ter que fazer mudanças, isso me incomoda, né? Mas isso é muito interessante de nos trazeres, porque, sem dúvida nenhuma, o profissional da saúde, seja médico, odontólogo, nutricionista, ele tem um papel modelar, Uhum, não é? perfeito. Entre a população que ele está atendendo. E aí, ele conseguir ou não conseguir vai servir de modelo, não é? E com isso, certamente é muito mais motivador um paciente olhar as dificuldades que uma pessoa já teve e saber que é possível sim superar com o seu devido tempo, né? Então, a gente Perfeito. permitir que a pessoa tenha esse tempo é importante também. Ah, muito legal, é com isso, Helena. certeza. Muito Como eu bom. vivo dizendo para os nossos alunos, nós somos uma narrativa ambulante, somatório de todas as narrativas com Uhum, as quais a gente perfeito. interage durante a vida, né? André, é uma alegria e uma felicidade a gente ter te recebido aqui hoje, aprendido tanto sobre essa tua trajetória, né? E a medicina do estilo de vida como algo que a gente precisa incentivar e trabalhar. E a saúde é uma jornada, né? E cada passo também conta. Então, nós sempre convidamos a todos que gostaram deste episódio a compartilhar e nos seguirem nas plataformas, né? Lembrando que os nossos episódios também estão disponíveis no Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcasts e no YouTube. E também estamos no Instagram, integrados ao programa de contação de histórias, por isso nos siga em @contação UFSPA, sem cedilha e sem tio. André, é uma alegria, uma satisfação te receber aqui. Muito obrigado por ter participado e aceitado contar a tua história, né, Helena? Nossa, eu que Muito agradeço. obrigada. E, de novo, se a saúde te interessa, siga para que a gente aprofunde a humanização. Uhum. Até o nosso próximo episódio. Ah, muito bom, gente. Eu que agradeço. Isso aí, até a próxima. Muito obrigada. Obrigado.